Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Luiz, sou adestrador de cães. Hoje eu vim falar para vocês sobre os equipamentos de segurança e de trabalho que eu utilizo com os meus cães. Eu vou te mostrar cada um deles e o para que serve e para que eu utilizo, tá? Primeiramente queria deixar bem claro para todos vocês que equipamento nenhum ensina o cão a ter determinado comportamento. Equipamento nenhum foi feito para esse tipo de ato, tá? O que a gente precisa entender é que para o cão entender, para o cão aprender, para o cão executar algum comportamento, para se cessar algum comportamento ou para que a gente contenha um cão, é necessário que a gente ensine e mostre para o cão de uma maneira justa e clara para ele, sem prejudicar sua saúde mental e física, tá? É necessário a gente ter isso aqui em mente. Então, independente da ferramenta que eu utilize, é necessário que o cão entenda o processo que estamos vivendo naquele momento, tá? O erro das pessoas é esperar ou milagres dentro de uma ferramenta ou culpar alguma ferramenta por alguma lesão física que o cão possa ter, tá? Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é a que hoje em dia é a mais comum de a gente utilizar e trabalhar, é a guia unificada, tá? Guia unificada nada mais é que um forcador, tá? Só que a minha, por exemplo, de poliéster, tá? Eu não sou patrocinado nem nada, mas pra mim é a melhor guia do Brasil, tá? Então a gente tenta sempre visualizar um P por padrão. A gente visualiza um P, põe de frente pro nosso amiguinho aqui, põe bem na base do pescoço dele, ajusta esta trava para que não haja fuga. E trabalhe com o cão dessa forma, tá? Para ele poder passear dentro do junto. Eu gosto de ter sempre essa barriguinha. Então o cão começou a passar, eu incomodo ele aqui. Quando ele já sabe o comportamento do junto, ele já entendeu que isso aqui ele errou. Então a gente voltou para aquele comportamento do junto e prosseguimos. Quando o cão não sabe, o cão traciona e de tanto ele punir, ele vai entendendo que se ele voltando, vai aliviar. E ele vai ficando aqui, e a gente vai ficar sempre nessa luta aqui, ó. Perceba que eu tô sempre corrigindo ele, até que ele canse de ir pra lá, que ele entendeu que aqui não gera desconforto e aqui gera, e ele permanece aqui. Isso eu não acho certo. E aí é que tá, as pessoas começam a culpar a ferramenta. Quando o cão já sabe o junto, ele foi, acionei a guia, nesse toque rápido, ele já entendeu. Pô, errei. E volta pra posição. E seguimos em frente. Necessidade de utilizar essa ferramenta. Primeiramente, essa ferramenta ela é vestida no pescoço, tá? E ela é para um meio de comunicação, tá? Ela é para um meio de comunicação. Os cães se comunicam pelo pescoço, fica mais fácil da gente conseguir se comunicar com ele de uma forma com que ele entenda que a gente esteja se comunicando com ele, ou seja, errando, ou seja, estimulando ele a dar determinado comportamento, tá? Também determinadas raças ela tem que estar utilizando por lei focinheira e enforcador, então essa aqui é uma ótima opção. Segundo, se utilizado da maneira correta, não dói, não enforca. Lembre-se que eu digo, o cão tem que ter aprendido a andar no junto. Então é exatamente esse toque. Então, essa é a primeira ferramenta nas quais eu utilizo mais no dia a dia, pelo fato dela ser bem leve, eu consigo andar com o cão bem solto. A minha tem 2 metros, eu consigo dar um espaço legal para ir, para aquele cão que está aprendendo a andar dentro do junto, aprendendo a se locomover na rua. Então 2 metros é o suficiente para que você consiga se afastar, dar um pouco de liberdade de ele voltar para você, porque eu mesmo em si, quando o cão está no início do processo do junto, não gosto de entregar tanta liberdade para se farejar. É necessário que o cão fareje? É. Mas se ele estiver no início, assim que ele plugar o nariz no chão, quando você precisar voltar ele para o junto, vocês vão entrar naquele processo de ficar corrigindo ele sem parar, porque afinal é mais interessante estar lá farejando do que com você. Eu só permito com que o cão fareje demais no passeio quando aquilo já é uma recompensa indireta, não é uma recompensa gerada por alimentação ou comigo. Então, por exemplo, ele está dentro do junto, eu falo passear, ele vai passear, ele entende que esse junto foi
o suficiente para ter ganhado essa recompensa de ir passear. Então, quando eu chamo ele de volta para o junto, para ele ainda é um exercício, ele volta para o junto. Esse é o momento que eu utilizo para os cães poderem farejar. Caso ao contrário, se o cão não souber achar bem o junto, não entender bem o que é recompensas indiretas, você vai ficar puxando ele, punindo ele demais. Então, tudo é um processo, tá? Essa é a primeira ferramenta que eu utilizo. Segunda ferramenta. Esta. Para quem não conhece, isso aqui é um clicker, isso aqui é um marcador de comportamento. Isso aqui é que, por exemplo, me ajuda a marcar determinados comportamentos, tá? Então, por exemplo, eu peço senta, clico uma vez, eu premio aquele senta, eu não preciso falar fica, eu não preciso... cliquei uma vez, ele já entendeu que ele tem que permanecer naquela posição. Cliquei 2 vezes, ele saiu daquela posição. Parece besta, mas não é, tá? Isso aqui me ajuda a marcar bons comportamentos pro cão. Este barulhinho sinaliza para ele muito melhor do que o meu tom de voz, do que pagar diretamente para que o cão entenda o comportamento que eu peço, tá? Agora, este é um equipamento muito polêmico. Colar eletrônico. Colar eletrônico, ele é um equipamento feito para que pessoas consigam usar neste animal de uma forma que não puna o animal. E é isso que muitas pessoas não conseguem ver e entender. O colar eletrônico não foi feito para que a gente puna o animal, tá? De uma forma ruim, de uma forma que vai traumatizar ele, de uma forma que vai machucar ele. O colar eletrônico ele foi feito para estimular o animal sem eu necessitar estar com a guia unificada induzindo ele, tá? Então o colar eletrônico ele foi feito justamente para me entrar em estímulo ao animal, para ele me trazer aquele comportamento, para justamente futuramente ele ter liberdade. O colar eletrônico ele foi feito para se ter liberdade e para se conscientizar o cão que se ele não me der o comportamento pedido, vai ter alguma consequência, tá? Independente do que as pessoas pensem sobre cães ou não, o cão necessita sempre de uma consequência para um ato não cumprido que você tenha pedido. Você precisa ter controle do seu cão. Caso não tenha, a gente vai ver por aí cães mordendo outros cães, cães atacando pessoas, cães morrendo atropelados, cães fugindo de casa, cães fazendo isso e aquilo, cães destruindo casa. Então a gente precisa ter controle do nosso cão, tá? E isso aqui nos ajuda muito. Para quem já me conhece, para quem já conhece o meu trabalho e para quem não conhece, procura entender quem é Cachorro Brilhante, para vocês verem como essa ferramenta traz liberdade para o nosso cão e não judia do nosso cão, tá? E dentro dessa ferramenta eu consigo ter dentro dela o estímulo vibral, nada mais é que um solar, o estímulo eletrônico que é de 1 a 100, mas isso não é um estímulo eletrônico, é apenas uma contração muscular, tá? Que gera, então não é um estímulo eletrônico e é pra gente usar em níveis baixos. Em níveis baixos, nada de utilizar em níveis altos, senão não quer machucar o seu cão, você quer estimular o seu cão, tá? Você deve trabalhar com isso, eu não explico aqui, só explico para alguns alunos, porque senão você vai acabar comprando um colar eletrônico, vai começar a trabalhar com o seu cão, corre o risco de você machucar e traumatizar o seu cão. Um cão traumatizado demora anos para se melhorar, então eu não ensino como utilizar isso daqui, tá? Já ensinei muito no passado, hoje eu não ensino mais, depois de eu ver algumas situações eu não ensino mais. Então eu tenho o estímulo vibral, tenho o estímulo do bip, que é nada mais é que essa ferramenta aqui, tá? Aqui o clicker, então eu consigo trabalhar bem com o cão, com isso daqui e trazer liberdade para o cão. Depois que eu comecei a conscientizar o cão dos comportamentos pedidos e demonstrar para ele se ele não executar, vai ter esse estímulo e tal, ele começa a ficar bom, ele começa a me trazer velocidade de resposta, ele começa a sair da alimentação com os comportamentos, eu não preciso mais pagar ele com os comportamentos, começo a pagar ele indiretamente com outros recursos, como passear, como farejar, como entregar para ele o que ele quer, sem ser diretamente em mim. Aí é a fase na qual eu utilizo a guia retrátil. Retiro ele do colar eletrônico e a gente começa a ter um passeio mais controlado com a guia retrátil e um colarzinho de elos, tá?
travado. Normalmente, a gente trava o colar de gelos como? Ele corre nessa circunstância e a gente corre ele para cá. Então, vira como se fosse uma coleira comunicativa. Então aqui a gente consegue trabalhar com ele tranquilamente quando ele já tem todas as etapas. Eu gosto muito dessa marca, dessa guia, não sou patrocinado. E ela tem 7,5 metros e a fita é muito parecida com a da K9. Fora que a pegada dela é muito boa. Então eu super indico que trabalhe dessa forma. Quando o colar de gelos entra em ação? Quando a gente tiver bom trabalho de colar eletrônico. Então daí eu tenho uma guia de lona, na qual eu prefiro trabalhar, com mosquetão latão. E aí eu começo a exigir dele e cobrar dele aqui, tá? Ou com ele travado, ou com ele correndo, tá? Com ele travado como se fosse uma coleira. Então essas são as ferramentas que a gente utiliza. Pessoal, não precisem achar que essas ferramentas vão maltratar os seus cães, tá? Porque não vão. O interessante é vocês entenderem que essas ferramentas elas podem te ajudar muito no seu dia a dia. Para quem já me viu trabalhando com isso daqui, que é o mais polêmico, que é o colar eletrônico, já viu já que eu trago liberdade pro cão. Meus cães eles andam sem guias, tá? Eles só voltam para guia a partir do momento que eles já me entregam vários comportamentos. Então daí eu consigo já por ele aqui nesse colar e removo ele da guia, tá? Em determinados pontos que podem e tal. Então eu espero que nesse vídeo vocês tenham conseguido entender que não é sobre ferramentas, tá? Não é sobre material, não é isso que muda o seu cão. O que muda é você. É você ensinar para o seu cão aquilo que você quer, aquilo que você entende que é certo e correto para vocês do seu dia a dia, tá? Pessoal, eu vejo muitos cães hoje se tornando agressivos com a própria família, se tornando agressivos com outros animais por falta de manuseio correto com eles, por falta de equipamento de contenção, por falta de entender que um cachorro se comporta igual um cachorro. Cachorro não se comporta igual criança. Não adianta entrar nessa metodologia de que humanizar e adestramento positivo e isso e aquilo é o melhor para o seu cão. Não adianta. Cães se comportam como cães e você precisa entender isso. Entendendo isso, você consegue trazer felicidade, liberdade, tanto para você e tanto para o seu animal, tá? Um cachorro gosta de ser cachorro. Entenda isso. Um cachorro gosta de ser cachorro. Independente da ferramenta que você utilize, entenda isso. Quanto mais controle você tiver sobre o seu animal, mais chances dele ter maior liberdade, maior felicidade e maior qualidade de vida, tá? Então eu espero que aqui vocês tenham entendido que não é sobre ferramentas. É sobre de como você trabalha. Valeu!